Cláudia Sabadini é jornalista e escritora. O livro O Jornalismo Literário de Rubem Braga na Guerra é resultado de seu trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Jornalismo. A obra foi escrita junto com o jornalista Rondinelli Tomazelli, na época também aluno. Além deste livro, Cláudia publicou um trabalho que conta um pouco da história do setor de mármore e granito no Espírito Santo. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Ares para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho da escritora e também jornalista Cláudia Sabadini. Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Gabi. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, vamos começar o papo porque tem muita coisa para a gente falar. Temos. Cláudia, a gente está aqui com 2 projetos seus de livro, né? Temos também revistas que você trabalha e a gente vai falar um pouquinho de tudo. Mas eu queria começar pelo Jornalismo Literário de Rubem Braga na Guerra, que é o livro amarelinho. É, isso. Conta pra gente um pouco, na verdade você fez junto com um amigo, né? Foi uma parceria. Foi. Conta um pouquinho pra gente como foi esse projeto. Então, esse projeto ele começou ainda na faculdade, né? Eu e o jornalista, na época aluno, também acadêmico, Rondinelli Tomazelli, a gente tinha, né, como todo curso, fazer um trabalho de conclusão e a gente se juntou e procurou unir 2 paixões nossas, assim, o jornalismo e a literatura, né? E nesse contexto, a gente trouxe para o trabalho também uma terceira paixão, que é Rubem Braga. A gente pensou, a princípio, em várias hipóteses sobre vários assuntos, né, que Rubem retratava, trabalhos que já foram feitos e a gente não queria estar assim, dentro do mais do mesmo, porque muita coisa já tinha sido feita sobre Rubem. E aí a gente começou a estudar os livros que Rubem escreveu durante o período que ele foi correspondente de guerra na Itália, por volta de 44, 45. E a gente se apaixonou pelos livros, assim, foi uma indicação de uma amiga na época e dentro desse livro havia uma reportagem muito interessante, que é quando Rubem ele faz uma revisita à Itália 25 anos depois da guerra e dentro desse cenário ele encontra personagens, ele encontra lembranças, emoções e ele vai esmiuçando tudo isso nessa crônica, né, para a revista Realidade, que é um clássico. Né? E aí a gente fez um estudo do jornalismo literário exatamente nessa crônica. Cláudia, só para o pessoal de casa entender, o que seria esse jornalismo literário? O jornalismo literário, ele surgiu por volta da década de 20 e no Brasil ele chegou na década de 60 com 2 publicações, a revista O Cruzeiro e Realidade. É um jornalismo em profundidade, na verdade, é um jornalismo mais narrativo, um jornalismo mais humanizado, que ele traz características da literatura para dentro do texto. O que seria isso, basicamente? Assim, comparado ao jornalismo que a gente tem hoje, que justamente nos ensina o contrário, né? A objetividade, a precisão, prender o leitor logo no primeiro parágrafo e ser o mais objetivo possível para que ele consiga ir até o final e a gente cumprir o objetivo junto do leitor, é uma proposta contrária. É onde você descreve cenários, você descreve sentimentos, você descreve as pessoas, os personagens, e ele traz um contexto mais humanizado para o seu texto. Então, assim, a proposta desse livro, ele discutir isso. Até que ponto nós, jornalistas, a gente está trazendo essa literariedade para o nosso texto? Será que o nosso leitor, ele quer justamente só essa objetividade? Será que ele não quer um texto mais harmônico, uma coisa que prenda mais atenção? Será que a gente está cumprindo esse papel? Então, a proposta do livro são os questionamentos, porque Rubem, ele fez muito bem isso, analisando somente essa crônica e esse trabalho dele na guerra, num ponto de vista que muitos jornalistas teriam dificuldade de
ter uma observação mais apurada sobre aquele cenário horrível, que era um cenário de guerra, né? Das trincheiras, dos soldados, dos feridos, dos mortos. E Rubem, ele consegue enxergar além do que a maioria dos jornalistas profissionais conseguiriam enxergar, porque a gente conseguiria enxergar somente o fato em si. Mas ele não. Exige uma sensibilidade, muito, né, também, muito, né, Cláudia? Muito grande. Esse trabalho, assim, não desmerecendo todos os outros trabalhos, todas as coletâneas de crônica, diz que Rubem tem mais de 15 mil crônicas escritas, muitas delas ainda nem chegaram para nós, né? Não é do nosso conhecimento, mas assim, esse trabalho específico da guerra, ele é muito interessante porque ele traz para a gente essa literariedade dentro de um contexto muito difícil, né? Que a humanidade estava passando. E ele trouxe para a gente um outro olhar, né? Quando você vê uma notícia dessa na TV, que hoje é tudo muito, né, muito rápido, mas naquela época a notícia chegava muitos dias depois, né, aqui no país, ele consegue trazer para a gente uma apuração dos fatos, uma coisa muito rica. Embora não seja em tempo real, mas ele consegue trazer para os leitores dele aqui no Brasil um olhar diferenciado sobre o que está acontecendo, que há gente ali lutando, que há brasileiros ali lutando, e ele consegue identificar cachoeirenses no meio daquele batalhão, e ele pergunta por pessoas, e ele escreve cartas para os soldados, mandar para suas famílias, e ele fala dos resultados dos jogos, né? Então, assim, o que se passa no meio desse cenário? Né? Será que a gente para pensar dessas pessoas que estão lá lutando, assim, que tem família, que tem amores, que tem, enfim, uma casa para voltar? Será que elas vão voltar? O que eles fazem no período que não estão lutando? Né? E fora o contexto todo da época, a censura que houve sobre muitos textos dele, porque afinal o Brasil também estava vivendo uma guerra, né? Assim, a sua censura também. Então, Rubem traz isso para a gente nesses dois trabalhos, e a nossa proposta nesse livro é discutir um pouco isso. A que ponto que a gente, como profissional de comunicação, a gente olha um fato, né? Quando ocorre um assassinato, quando ocorre enfim, uma situação muito difícil, mas que é de caráter público, como você trata essa notícia? Ali tem pessoas, né? Cláudia, eu só queria falar com você um pouquinho sobre o público, porque às vezes pode parecer para quem está assistindo, para as pessoas que estão nos assistindo, que é um livro voltado para o profissional de comunicação, né? Uhum. E não é essa a proposta, não é isso? Não. Tanto que o interessante desse livro é que a gente tentou tratar de forma muito simples, uma linguagem muito simples. E quando ele foi para o formato de livro, os editores também eles se preocuparam com isso. Então, alguma coisa a gente teve que reavaliar, mas boa parte do conteúdo do trabalho acadêmico está aí. A gente só fez uns ajustes mesmo para a questão da própria da editora mesmo. Mas ele não tem um foco para profissional de comunicação, tanto que a gente teve um feedback muito positivo de outros leitores que não têm a formação na área, mas que são leitores em potencial, gente que gosta de escrever, ou que gosta da leitura, e que disse, olha, realmente, assim, eu também mudei o meu conceito como leitor, porque ele traz esse incômodo, sabe? Tipo, o que você está buscando? Você está buscando a notícia propriamente básica, né? Aquela notícia trivial que responde o lead, como, né, na linguagem jornalística, o que, quando, onde, por quê. Assim, você não quer se contextualizar do assunto, você não quer saber mais, sabe? Então, assim, o livro traz esse questionamento também para o leitor comum, e ele não tem essa linguagem propriamente dirigida. Cláudia, como foi escrever junto com outra pessoa?
Foi difícil? Foi desafiante? Foi. Assim, eu não tinha tido essa experiência. Eu escrevo desde os 10 anos de idade. Sempre escrevi muito para mim. E dos 10 aos 18 anos, mais ou menos, até os 20 anos, eu escrevia muito para mim, né? Como toda adolescente, eu fiz diário, tudo mais. E essa experiência com o Rondinelli foi muito interessante. E aí eu acho que vem muito dessa lei da atração também, né? Que a gente conseguiu casar as nossas 3 paixões mesmo, né? O jornalismo, a literatura, Rubem, e fluiu bem porque ele tinha mais ou menos as mesmas leituras que eu tinha. E hoje a gente até brinca porque quando eu pego o livro, eu já não sei mais qual foi a parte que eu escrevi, qual foi a parte que ele escreveu, tamanha a sinergia que foi. Claro que tem desafios, né? Claro que às vezes você não concorda com determinado direcionamento e tal, mas tudo é muito conversado, tudo é muito... E a gente também tem que dar crédito, claro, ao nosso orientador, que foi o professor Fábio Brito, que foi a pessoa que esteve com a gente em todo momento, apontando o caminho, oferecendo leituras, né, que eu acho muito interessante, assim, quando a gente tem um orientador que está dentro do assunto. E assim, é um desafio, mas assim, a gente conseguiu vencer e o trabalho foi tão assim, exitoso que a gente conseguiu transformar em livro, né? Eu ia perguntar justamente isso. Em que momento vocês enxergaram que um trabalho de conclusão de curso, né, que era o trabalho para finalizar a graduação de vocês, poderia ganhar as páginas de um livro e ser publicado? A gente concluiu em 2008 ou 2009, se não me engano, e ele ficou adormecido, né? E veio o centenário do Rubem, em 2012. E o Fábio mesmo ligou e disse, olha, eu acho que é uma oportunidade de vocês inscreverem o livro na lei, Rubem Braga, Lá em Cachoeiro, que eu acho que tem todo um potencial para passar e vai ser muito importante que vocês levem esse estudo para outros. É o momento, o momento, é questão da gente aproveitar sempre a oportunidade. Só que 2012 foi um ano também muito atribulado, porque foi campanha eleitoral e tudo mais, mas eu inscrevi. E liguei para o Rondinelli, que já morava em Brasília, e falei, olha, eu inscrevi, vamos ver o que vai acontecer. E foi uma surpresa, porque passou e a gente estava assim, totalmente despreparado para aquilo. E aí a gente foi juntando profissionais, né? Eu chamei um amigo muito bacana para fazer a capa, o Jorge Pena, e um outro amigo para diagramar, e aí a editora, a Cachoeiro Cult, que também é a editora que eu participo. E, enfim, no fim, tudo dá certo, né? A gente consegue, assim, dentro da proposta, fazer acontecer, mas é bem corrido. E é um caminho aí, né? O caminho das pedras, o caminho da publicação. Hoje, assim, a gente tem alguns meios, né, de publicar. Eu acho que um dos meios mais importantes que eu acho que a gente tem que ficar atento são os editais. As leis de incentivo. As leis de incentivo funcionam muito bem. A gente não pode deixar passar a oportunidade, sabe? Tem muita gente boa escrevendo, a concorrência é grande, mas você não pode desistir. Não aconteceu esse ano, inscreve outra vez e não passou aqui, vai passar em outro estado, vai passar em um edital, um outro tipo de edital, mas você vai passar, entendeu? Então, o importante é você não desistir, persistir, né? Cláudia, a gente tem mais papo pela frente, mas vamos fazer um intervalinho, tá bom? Tá jóia. Bom, o programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje conhecendo um pouco do trabalho da escritora e jornalista Cláudia Sabadini. Cláudia, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre a sua primeira publicação, né, resultado de um trabalho de conclusão de curso da graduação de jornalismo. Você contou um pouco da sua experiência, de como foi escrever com outra pessoa, com um parceiro, né, que foi um aluno, um colega seu, Tomazelli. Jornalista também, né? E também falou um pouco do jornalismo literário. Só para encerrar, né, o nosso papo sobre esse livro e partir para os nossos próximos tópicos da entrevista, eu queria saber um pouquinho da sua relação com a obra de Rubem Braga.
Relação de infância, né? Eu comecei a gostar de crônica lendo Rubem Braga. Eu acho que é o caminho para todo mundo, assim, para os alunos, para as crianças. A obra de Rubem é muito simples, é muito atrativa, né? Porque ele fala do cotidiano, ele fala dessa rotina da gente, né? De uma forma tão leve, de uma forma tão direcionada. Foi com ele que começou tudo isso. Então, acho que nada mais justo. Eu estava fazendo um curso, que era o curso que eu queria fazer, tentar aliar tudo isso, né? Jornalismo, literatura e Rubem, porque, na verdade, foi ele que fez com que eu me apaixonasse por tudo isso também. O outro livro que você tem, um outro projeto, né? É bem diferente já. Sim. É o Memórias de um Benjamin. Benjamin. Isso. A história do setor de rochas contada por um desbravador. Como é que foi? Como é que surgiu a ideia desse livro e sobre o que ele fala, para a gente entender? Esse livro, ele surgiu de uma proposta em 2010 do então secretário Ricardo Coelho, secretário de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro. E era um projeto dele, que ele gostaria muito que se concretizasse, que a gente trouxesse, né, para um livro a história do setor contada por um desbravador, né, que é o seu Benjamin Zampiroli, um empresário do setor de rochas de Cachoeiro, importante para o estado, e que está aí contando a história dele, está com 80 e poucos anos, uma pessoa ativa que trabalha até hoje, né, na empresa, na pedreira. E a parte mais difícil desse livro foi convencer o seu Benjamin a fazer o livro, né? Porque ele é muito tímido, ele é muito reservado. E ele dizia para mim, olha, minha filha, desiste, porque minha vida não dá um livro. Você vai ver que eu tenho pouco para contar. E nós ficamos 1 ano tentando convencê-lo a fazer o livro. Imagina, um empreendedor desse, uma pessoa de tanta sensibilidade, tanto a nos ensinar, né? Porque o livro dele é um livro escrito em primeira pessoa, né, que foi um desafio para mim, porque em nenhum momento eu descaracterizei a fala dele, a linguagem dele, né, e foi muito interessante porque quando a gente começou a fazer, eu até pensei, será que a gente vai conseguir até o final? Será que ele vai nos permitir assim, invadir tanto a vida dele dessa forma? Não vai desistir no meio do caminho. No meio do caminho. Mas assim, foi muito bom para ele também. Nós ficamos aí 1 ano tentando convencer, aí entrou o Sebrae, entrou a prefeitura, e aí a gente conseguiu fazer o projeto acontecer de fato na feira do ano passado, quando foi o lançamento oficial do livro. Nós fizemos mais ou menos aí em torno de 6 meses esse livro, todo mundo trabalhando em projetos paralelos, mas nós conseguimos fazer. Então, o Benjamin, ele conta o que nesse livro? Ele conta a vida dele, né, que começou com a imigração italiana no estado do Espírito Santo, né, a família dele veio para cá, toda a dificuldade enfrentada por esses imigrantes, uma pessoa que não tinha nada, né, um homem, um lavrador, que em determinado momento da vida dele descobriu um segmento, né, que é o setor de rochas e granitos, de mármore e granito, perdão, no estado, e viu ali uma oportunidade que muitas pessoas desistiram no início, pela dificuldade. Para você ter uma ideia, hoje, com toda a tecnologia, eles conseguem extrair até 9 blocos por dia. Na época do seu Benjamin, ele conta no livro, eles extraíam 1 bloco a cada 15 dias. Nossa, na mão, que diferença. Né, na marretada mesmo. Então, assim, a persistência desse homem, né, chegar onde ele chegou, diante de tantas dificuldades, é uma capacidade empreendedora mesmo. E ao longo do livro, as pessoas o leitor, ele vai se inteirando da história do setor, que a gente vai contando por ele mesmo, né? Um pouco desse lado empreendedor que ele tem, né? Que hoje, com 80 e tantos anos, ele continua trabalhando, continua ativo, ensinando para as pessoas que trabalham com ele, ensinando para a gente. É um livro
muito importante para o setor, eu considero, para as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre esse setor no estado. E para aquele que quer ser um empreendedor. Eu acho que a pessoa que hoje quer abrir seu negócio, quer se aventurar em outro segmento, é leitura obrigatória, porque o Sr. Benjamin ensina tudo isso no livro dele. É um exemplo mesmo. É. E, Cláudia, o seu trabalho com as revistas, nós até temos aqui, Sim. né? Podemos mostrar. Sim. Conta pra gente um pouco como é que é já essa outra parte, né? Falamos da parte dos livros e a parte de revista, que é uma escrita diferente, né? Tem toda uma outra prática, vamos colocar aí. Sim. Como é que é? Elas são bem diferentes. A Cachoeiro Cult, ela essa daqui. Isso. Ela foi fundada em 2005. Eu participei da criação dela, junto com o Marcelo Grilo, o Evandro Moreira e o Fernando Gomes, que hoje são os editores. Hoje eu atuo mais como colaboradora mesmo. Uhum. Ela teve o objetivo inicial de descobrir novos talentos, né, novos escritores na cidade. Tanto que hoje eu digo que a gente está sempre em segundo plano, né? Assim, quando tem espaço, a gente escreve, porque, graças a Deus, está surgindo muita gente nova querendo escrever na revista, eu acho muito legal. Ela nasceu com essa proposta, né? Mas eu acho que hoje ela consegue englobar outros segmentos da cultura. Tem gente escrevendo sobre teatro, sobre cinema, tem sempre uma entrevista interessante, né? Eu acho que ela cumpre bem esse papel de promover a cultura em Cachoeiro, formar novos leitores. A gente leva ela para as escolas, leva para eventos, e a aceitação dela no mercado é muito boa, não só em Cachoeiro, como em outros municípios também. E a gente, com isso, consegue formar, né, outros escritores, incentivar, né, as pessoas a escreverem. Porque, assim, o que eu vejo muito no bate-papo com as pessoas, né, com os leitores, é que eles veem um distanciamento muito grande entre eles, leitores, e os escritores, né? Um distanciamento que não existe, porque a gente é parte de tudo isso, assim. O que a gente faz é que a gente tem a audácia de publicar, né? Mas todos nós somos escritores em potencial, a gente tem que estar desenvolvendo isso o tempo todo, tem que estar levando isso para as escolas, fazendo com que as crianças, os adolescentes, os jovens entendam que não é uma coisa assim sobrenatural, uma vocação que a gente nasce, é uma coisa que você desenvolve. Escrever é amadurecer o tempo todo, ninguém está pronto para escrever. Ah, mas e se eu escrever e for julgada por alguma coisa? Você tem que arriscar, porque você vai ser julgado o tempo todo na sua vida, né? A gente é julgado diante da câmera, a gente é julgado quando escreve. E às vezes quando você pega um texto que você escreveu, sei lá, 1 ano, 2 atrás, você pensa, hoje eu não escreveria um texto dessa forma. Mas a gente está sempre amadurecendo, como o leitor também está amadurecendo. Né, assim, o que te servia, o tipo de leitura que te servia há um tempo atrás, hoje não te atende mais, você está buscando outras coisas. É mais ou menos assim, essa revista ela tem muito essa proposta. E né? Você também colabora nessa outra aqui, não Sim. é? Essa revista, Lugar de Notícias, é uma publicação mais recente, né, ela tem 2 anos. E ela tem, assim, um foco que é o meio ambiente, comunicação e meio ambiente. Uhum. E ela é muito interessante porque ela também traz essa discussão, né, enfim, que envolve toda a sustentabilidade. Enfim, tem outros colunistas que escrevem também sobre assuntos variados. Normalmente, eu levo para essa revista também a crônica, né? Esse olhar também um pouco mais observador sobre o cotidiano, mas sempre com o meio ambiente embutido, sempre com alguma proposta para o leitor nesse sentido, né? Essa revista ela também tem um alcance muito legal, ela tem uma circulação não só no estado, como também em outros estados. Legal. E não tem como a gente não falar dos projetos futuros. Porque, Cláudia, escritor é assim.
tá com uma novidade, a gente já está perguntando, e aí, quando tem mais, né? Exatamente. Você está trabalhando em algum projeto? Eu tenho um projeto pronto desde o ano passado, que é uma coisa totalmente diferente também, né? O bacana de escrever é isso, né? Que você não precisa estar preso a nenhum tema e nenhum formato, assim, né? Eu escrevi um livro de contos infantis, que já está na fase das ilustrações, né? Assim, está ficando muito legal. Também é um livro que eu pretendo inscrever num edital no próximo ano, que é basicamente assim, uma leitura das crianças, né? O que passa despercebido muitas vezes, assim, dessa linguagem infantil, né? E que a gente não se dá conta de questionamentos, de vivências com elas. E nasceu muito, assim, da minha convivência com o meu afilhado, de toda aquelas peraltices e tudo mais, e de perguntas mesmo que ele fazia para a gente quando era criança, hoje ele está um pouquinho maior, mas que começou a me despertar isso, assim, poxa, eu preciso registrar isso para ele. E desse para ele começou a ser para mim, e ser para a família, e ser para outras pessoas. Eu comecei a publicar no blog também, que eu tenho, e fui tendo um feedback muito interessante. Outras pessoas começaram a me procurar para contar sobre casos interessantes com os filhos, com amiguinhos dos filhos. E aí essas historinhas foram virando histórias delas. Tanto que o nome do livro vai ser Minhas Histórias de Crianças, porque não são minhas, são delas, são elas contando, são elas vivendo. E que chama a atenção um pouco do adulto também para isso, assim, para a gente prestar um pouco mais atenção no que elas estão dizendo, porque não são coisas só engraçadas, são ensinamentos para a vida da gente. Cláudia, eu quero te agradecer. Terminou. Porque nosso tempo terminou, mas eu quero deixar as nossas portas abertas para que você volte. Muito obrigada. Sucesso no seu projeto novo, infantil diferente, né? Diferente, bem diferente. Então a gente quer muito saber depois como foi essa experiência. Então você trago aqui para vocês, com certeza. Agradeço muito. E eu queria pedir se você puder deixar um contato ou o endereço do blog, um e-mail, enfim, para o pessoal de casa que quiser entrar em contato com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, trocar uma ideia. Então, eu tenho um blog no site recantodasletras.com.br/Cláudia Sabadini. O meu e-mail é claudiafsabadini@gmail.com. E vai ser um prazer falar com vocês sempre. Quem quiser me escrever, enfim, vai ser muito bom. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço muito. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Você pode nos enviar sugestões, anote nosso e-mail, é tvales.es@gmail.com. Eu agradeço a sua companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Ales, o seu canal cidadão.